Olá! É um prazer enorme ter vocês conosco hoje com um episódio muito especial em homenagem às Olimpíadas. E nada melhor do que ter uma atleta olímpica de peso aqui conosco. E vocês vão ver daqui a pouco, a minha colega vai apresentar, mas ela é recordista em participação de Olimpíadas. Ela estava nos comentando que a última Olimpíada que ela tinha visto em casa, ela era uma criança, uma adolescente. Depois ela assistiu tudo de lá mesmo, participando. E hoje a gente vai fazer esse episódio, eu vou passar para minha colega Lu para apresentar essa nossa grande atleta e depois a gente vai ter o nosso momento dos patrocinadores. É isso aí, que honra, hein, pessoal, fazer essa apresentação. Tudo bem, estamos aqui. E assim, esse episódio no espírito olímpico e sentindo realmente o que é o espírito olímpico. Hoje a gente vai ficar por trás de todos os bastidores olímpicos de como é a vida de um atleta. Mas eu vou apresentar aqui a nossa convidada, a Fernanda de Oliveira, medalhista olímpica. Eu vou ter que ler, pessoal, porque o currículo é extenso. Então, eu vou ler aqui. A Fernanda, né, nascida aqui em Porto Alegre, a gente até estava comentando aqui se é iatista ou não, né? Mas é velejadora, então, oficialmente falando, medalhista olímpica, 16 vezes campeã brasileira e pentacampeã sul-americana de vela. Tem 2 filhos, a Beta, que já está no esporte, né? E o Arthur. Então, a Fer começou na vela ainda criança, na colônia de férias lá do Clube Jangadeiros, e ela vai nos contar toda essa história, né? É uma das veteranas atletas olímpicas com 6 participações em Jogos Olímpicos. Então, tivemos Sydney, Atenas, Pequim, Londres, Rio e Tóquio, né? E com a sua parceira Isabel, ganhou a medalha de bronze em Pequim, a primeira medalha feminina no iatismo brasileiro, na vela brasileira. Uma pioneira. Muito obrigada por estar aqui conosco. Oi, gente, obrigada. É uma honra para mim estar aqui também com vocês. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Fernanda. E sabe, para poder fazer esse podcast, a gente contou com pessoas muito especiais que confiaram no nosso projeto desde o início. Quem são essas pessoas? Cienza Farmácia de Manipulação e Biome Hub. Muito importante, cada vez mais, a medicina de precisão, até para o atleta poder se conhecer melhor e aprender a se hackear da melhor forma possível. Fernanda, vou começar te fazendo uma pergunta que eu tenho muita dúvida e eu acho que quem nos assiste também. A gente tende a polarizar um pouco o esporte da seguinte forma, quando a gente pensa em bioquímica e mecanismos de ação. De um lado, se a gente fosse ser extremista, a gente teria o maratonista, que desenvolve suas mitocôndrias, que simula jejum, que passa perrengue, que caminha para a longevidade. E do outro lado, a gente tem, por exemplo, o levantador de peso, o fisiculturista, que tem aquele mindset de anabolismo, anabolismo, anabolismo o tempo inteiro. E essas são rotas bem diferentes. Quando a gente pensa na velejadora, o que é mais importante para tu poder hackear teu corpo e aumentar teu desempenho? O mindset, resistência aeróbica, como se fosse uma maratonista, o teu mindset, força, potência, a cabeça ou uma integração disso tudo? É um desafio, né? Eu costumo dizer que a vela, muitas vezes, ela não... Hoje em dia tá num momento de processo de modificação bem grande, com tecnologia e aumento da intensidade, né, da vida dos atletas que estão velejando. Mas acho que é um conjunto de todas essas coisas, né? Como a nossa vida, né? Como todas as profissões, assim, que merecem e têm uma grande melhora com o equilíbrio, né? Então, a vela é um esporte que utiliza muito o equilíbrio das coisas. E no meu caso, especificamente, onde eu optei acabei conduzindo a minha vida em torno disso, né? De uma dedicação de um esporte olímpico. Para mim foi muito importante também o equilíbrio, né? E não só dessas coisas que tu comentaste, Ricardo, mas também em função até de conseguir colocar a vida pessoal dentro disso, né? Para que eu conseguisse, durante muitos anos, fazer da minha vida uma vida de dedicação a Jogos Olímpicos, né? Foram 6 participações, se a gente fizer 6 vezes 4, são 24 anos, né? Então, a primeira vez que eu decidi pensar
em uma Olimpíada, né? Vou me preparar para minha primeira Olimpíada. Eu tinha 16 anos, né? Faz muito tempo isso. E hoje, que é a primeira edição dos Jogos que eu deixei de ir desde então, né? Eu tenho 43, 2 filhos, tenho uma família, sou casada, então é uma história que isso tudo teve que fazer parte da minha vida junto, né? Bem interessante isso. Fer, conta um pouquinho pra nós como é que é a tua história no esporte, como tu começou, e também algo que a gente tem muita curiosidade. Se quando tu começou, tu já te imaginava nos Jogos Olímpicos, como é que surge essa ideia de participar? E quando tu decide assim, não, agora a gente vai participar, o que muda? Então, entender toda a tua história e como é que, se existe essa virada de chave para os Jogos Olímpicos, se é algo, um processo natural do esporte, como é que funciona? Eu acho que antes, assim, para contar um pouco, talvez, acho que um pouco isso, o que molda tudo isso é o início do processo todo, é a pessoa, né? O jeito da pessoa. Eu sempre fui uma criança, desde muito nova, que sempre curtiu muito esporte, e esporte de competição. Né? Então, eu era assim, hoje eu vejo a minha filha, que é muito parecida comigo, né? Ela, mãe, eu agora também vou ficar nas quartas-feiras no colégio, depois que a aula acaba, porque eu vou jogar com o pessoal do 7º ano. Eu digo, mas filha, tu tá no 5º? Não, mas o professor me convidou para eu jogar na equipe do 7º. Ela exatamente, e eu era assim, eu jogava tudo que dava no colégio, eu jogava, né? Competindo, gostava, fora da escola fazia natação, jogava tênis e me dedicava a tudo. Há muitas modalidades esportivas na infância. Mas a minha família não tinha tradição específica em alguma modalidade. Meus pais não eram velejadores. Não existia essa coisa dentro de casa, assim. Foi uma coisa que foi realmente surgindo e veio comigo. E com 11 anos eu aprendi outro esporte, que foi a vela. Só que muito rapidamente eu comecei a abrir mão do resto, deixar tudo, sabe? Botar panos assim, quietinho. Não, deixa isso aqui de lado agora. E fui me dedicando cada vez mais à vela. E aquilo ali acabou se tornando uma coisa muito importante para mim. Eu, quando eu tinha 14 anos, tive a minha primeira conquista, que foi na classe Optimist ainda, que é uma classe específica para crianças, né, até 15 anos. E aos 14, então, eu ganhei um campeonato europeu na Holanda, que foi uma conquista, assim, para mim, na época, um troço maravilhoso, né? Eu liguei aquele Brasil Direto para casa, para ligar e avisar meus pais, que na época nem tinham ido. Então, aquilo começou assim pra mim, né? Só que depois que tu acaba essa primeira fase da tua vida, onde tu é criança e compete com as crianças, e aquele ali é o teu universo, e só tem esta alternativa, normalmente, mais óbvia, assim, de tu competir, que é na vela, que é o Optimist. Aí depois se abre um mundo, tu tem vários outros tipos de barco pra velejar. E eu sempre tive uma questão que o meu biotipo, eu sou pequena. Eu não tinha condição de velejar sozinha num barco, eu precisava obrigatoriamente velejar com alguém, de dupla. E aí tinha algumas classes olímpicas, que eu sabia que eram olímpicas, que iriam para a Olimpíada e tal, eu disse, mas quem sabe eu tento me direcionar para uma delas e tal, e só tinha uma que dava, que era o 470, que era uma classe de dupla e tal. E aí... Explica só um pouquinho, o que é o 470? Então, é um barco, desculpa, mas enfim, é um barco que tem 4,70 metros, é um barco que até hoje ele está nos Jogos Olímpicos, é uma classe... muito completa. Eles vão, ao longo dos anos, o programa olímpico vai se renovando, né? Hoje a gente vê algumas modalidades entrando e outras saindo, mas às vezes dentro das modalidades, que é o caso da vela, eles vão reformulando e se atualizando. Hoje em dia a gente vê que tem kite, hoje agora é a primeira edição dos jogos onde a gente vê o kite, né? O windsurf que sempre teve, hoje em dia a gente vê que eles já velejam com foil, é um outro tipo de prancha, tá se modificando. E os atletas tentam ir se adaptando e muitas vezes o biotipo das pessoas, o tipo físico não se enquadra com aquilo e tu é carta fora do baralho. Ou tu tem que te adaptar a uma nova classe. Eu tive a sorte, digamos, do 470 permanecer durante muitos anos. O feminino entrou acho que em 88 nos Jogos. Então, o 2000 foi a primeira vez que eu participei, né? Que eu encarei esse desafio, assim. E simplesmente participar dos Jogos, para mim, já era um troço, assim, magnífico. E realmente era. Eu era a atleta mais jovem dos Jogos, né? Em 2000, isso foi na Austrália. Mas levei um laço, né? Porque é difícil o mundo olímpico, assim. Agora, Fernanda, tu falou uma coisa que eu achei sensacional. Tem muitos clubes que colocam as crianças para rotar em vários esportes para ver se elas dão certo em algum. Por outro lado, a gente tem o maior frasista brasileiro de todos os tempos, o Milor Fernandes, que dizia que jogar xadrez ajuda a desenvolver muito a habilidade para jogar xadrez. Tu acha que essa estratégia de rotar pelos esportes
pode trazer benefício para depois, tu encontrando o teu, tu já ter desenvolvido uma espécie de memória epigenética para o esporte, ou tu acha que não, que a gente tem que arriscar um outro e já de cara começar num esporte mais específico, porque afinal de contas, se a gente é mais ou menos em tudo, a gente não vai ser bom em nada. É difícil, né? Eu acho que também isso tem muito da especificidade da criança, né? E do quanto ela gosta de fazer. Eu acho que hoje a gente vive um momento diferente, né? As crianças têm 1000 atrativos que eu acho que há 30 anos a gente não tinha, né? Acho que a oferta de coisas né, de jogos, de internet, de televisão, enfim, eu acho que hoje a gente tem esse desafio como pais, né? Eu vejo. Mas eu sou do time de botar as crianças para fazerem muitas modalidades, e aí a partir do momento que a maturidade chegar, ela mesma vai entender o que vai fazer ela mais feliz, o que vai desafiar mais ela e o que para ela vai ser mais interessante. A minha filha, ela tem 10 anos, ela faz todos os esportes que no colégio são oferecidos e gosta, veleja, joga bola, meu Deus, faz jazz, e eu fico feito louca tentando, acho que ainda vale a pena fazer tudo, mas ela já está direcionando. O esporte que ela mais se dedica hoje é a vela, mas por um pouquinho um empurrãozinho da mami, né? Não, muito interessante. E epigenética, hein? Exatamente. Quem é que diz que não pode ter sido transmitido esse traço? Olha, com certeza. E o ambiente também, que favorece muito, né? A gente sabe muito. E Fê, contando assim um pouquinho, nessa tua, então, evolução, né? Então, partiu ali por uma outra categoria, era uma categoria que se enquadrava dentro da modalidade olímpica. O que tu teve que mudar no teu treinamento, no teu dia a dia, nesses 24 anos, que foram 24 anos de Olimpíadas, né? Como é que era o teu treinamento? Por exemplo, assim, terminava um ano de Olimpíadas, no outro ano tu já estava pensando na próxima, ou existe um ciclo bem específico para os jogos? Assim, as coisas vêm evoluindo, né? Como todos os ambientes de trabalho, assim, eu digo. Mas desde os meus 16 anos, a minha rotina de trabalho, e é praticamente isso, esse virou... Eu sempre digo que é muito difícil a gente vender a ideia que a gente quer viver de vento, né? Essa era a minha ideia. Eu tive que convencer a minha família lá pelas tantas, olha, não vou estagiar na faculdade porque eu vou velejar. Claro, eles já sabiam, era a minha atividade. Eu, no 3º ano do colégio, eu já tive que fazer o cursinho à noite, porque eu já estava velejando numa classe olímpica, de 470. Eu já estava com a cabeça, era o meu trabalho, né? Então, todos os dias eu batia ponto, digamos, né? O meu horário, de segunda a sexta-feira, era de treinamento na água, né, sempre à tarde, que é o horário melhor de vento que a gente tem aqui, e a preparação física ia correndo atrás, né, sempre, ou antes ainda de um cursinho pré-vestibular, ou depois na época da faculdade, eu estudava à noite, fiz faculdade à noite, e fazia preparação física de manhã, fisioterapia de manhã, e treinava na água à tarde, mas a minha rotina era de segunda a sexta, quando em Porto Alegre, fixa, assim, né, de dedicação ao esporte. Eu sempre tentei preservar os finais de semana. Isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que me ajudou muito a conseguir fazer isso durante um longo tempo da minha vida. Porque muitas vezes a gente ficava naquela aflição de querer velejar um final de semana ou outro, mas foi muito importante eu ter preservado isso para ter o convívio social, que eu acho que muitas vezes é um pilar muito importante assim, na nossa vida, e com família também, etc. Eu sempre tive essa ligação muito forte com a família, sempre considerei isso muito importante e acho que foi bem legal. Então, ao longo do tempo, isso consome, mas eu acho que hoje, assim, o ritmo é outro, sabe? E tu fez a questão em relação à questão de temporada e tal. Tem uma coisa curiosa, assim, sempre acabava os Jogos Olímpicos e eu achava que tinha sido a última vez. Isso é uma coisa interessante. Porque são fases da minha vida, eu sempre programei a minha vida de 4 em 4 anos, né? Então, assim, quando eu fui para Sydney, eu era solteira e estava na faculdade. Né, tinha trancado a faculdade momentaneamente naquele ano dos Jogos para conseguir participar. Voltando da Olimpíada, disse, não, agora vou voltar para a faculdade, a vida e tal, parará. Mas aí eu fiz faculdade, aí decidi voltar a velejar. Não, tu não chega a parar, porque são 45 dias, 2 meses que tu consegue a confirmação, né, para ver se vai ter de novo nos próximos Jogos a tua categoria. Bom, então eu vou de novo. Bom, acabou Atenas, que era a Olimpíada seguinte. Uma semana antes de ir pra Atenas, eu me formei na faculdade. Bom, então... Mas eu já namorava com o Diogo. Já éramos, né? Já tava... Tá, aí voltei de Atenas. Tá, mas agora eu já me formei. Tô namorando... agora chega, né? Eu vou... Mas aí não. Aí tu continua velejando de novo. Essa foi interessante. Quando eu acabei a faculdade,
foi o ciclo que eu consegui me dedicar de forma mais profissional, assim, porque eu já tinha uma maturidade, já tinha 2 participações olímpicas. Pela primeira vez, consegui um patrocinador grande para aquilo, e que é uma coisa muito importante para estruturar uma campanha olímpica, e consegui fazer de uma maneira que ninguém fazia naquela época. Isso a gente está falando, 2005 começou esse ciclo, e eu tinha full time, eu me dedicava full time àquilo, né, treinava muito, e eu montei uma estrutura, assim, de psicólogo, fisioterapeuta, um técnico exclusivo, e as pessoas, ninguém falava nisso. E isso, inclusive, era meio motivo de chacota. Assim, as gurias estão ali com um psicólogo, não sei o quê. Hoje em dia não se faz, não pode começar sem, né? Pois é, imagina achar que o cérebro pode contribuir com o desempenho, mas que absurdo. Não, ele não tem um papel importante nesse. Sabe o que eu queria saber da Fernanda? Olha só, é interessante, tu atingiu o teu auge num momento posterior. Claro, tu te organizou, tu atingiu objetivos que tu queria, também acadêmicos, e aí tu montou uma equipe e realmente tu teve esses resultados brilhantes. Como é que é o envelhecimento, aliás, palavra proibida aqui, o amadurecimento do velejador? Porque o maratonista, ele amadurece bem. Já aquele atleta que precisa mais de fibras de contração rápida, das fibras mais hipertrofiáveis, das fibras brancas, ele tende a não envelhecer ou não amadurecer tão bem. O velejador é um vinho Gran Reserva que amadurece bem ou ele avinagra com o tempo? Não, é importante, o amadurecimento contribui muito, né? A gente brinca que a vela é um jogo de xadrez, né? Hoje, algumas classes estão exigindo mais da performance física, né? Mas até então, a era que eu vivi, digamos assim, né? O conhecimento, ele ajuda muito, né? Tanto que a gente consegue, com uma dedicação, a gente consegue se manter no auge, assim, por mais tempo, mesmo com uma idade já avançada, porque a cabeça nos ajuda muito, né? A forma como tu estrutura as coisas, como tu tenta anular coisas que não vão te ajudar e consegue alguns atalhos, né? De coisas que cada profissão tem esse... A vela é um esporte que conta... É preciso ter muita força física, né? Mais do que isso, é preciso... saber tomar decisões a 180 batimentos batimentos cardíacos, porque é uma coisa que... Só que decisões estratégicas, né? Que tu tomarias com calma, né? Sentado numa mesa, mas na emoção é difícil. É um campeonato muito longo, né? Então te exige uma estrutura emocional, um não desistir nunca, né? Seguir com o foco... E tu não precisa ganhar todas as regatas. As regatas são 10 regatas, né? Um campeonato. Normalmente, o meu era um campeonato de 10 regatas e depois tinha uma regata final. E tu faz 2 regatas por dia. Cada regata tem 1 hora. Então, assim, o tempo de dedicação de um velejador é maior do que qualquer modalidade esportiva. Tu acorda, assim, 8h30 tu tem que estar na marina, 9 horas no máximo, entendeu? E tu tem que trabalhar no barco, tu faz toda a manutenção do barco. Bom, a gente se envolve ao longo desses anos todos, desde a importação do barco, da escolha de material, processo de importação, com tudo, despachante, tudo. A gente se envolvia com tudo. Todos os processos, assim, que envolviam a questão dos materiais, de compra e tudo. E trâmites com confederação, comitê olímpico. Então, eu perdia muito tempo de escritório, que a gente brinca, sabe? Então, o atleta, o velhinho, ele é um desgaste burocrático. O caminho do gol, né? Exatamente. E eu imagino como esse desgaste burocrático, ele também vai drenando a energia. E aí é bem isso que tu trouxe, né, Fer? Essa parte também é um ponto da competição. A gente ter essa resiliência e inteligência emocional e organizacional faz parte da vida do campeão, né? A gente até estava falando aqui antes de iniciar esse episódio como cada pessoa ela tem que performar no dia dela, né? Às vezes a gente pensa em performance e lembra sempre do atleta. Então, agora nesse momento de espírito olímpico, todo mundo, né, está vibrando nessa questão da performance, mas a nossa vida, ela é uma performance. Então, todos os dias a gente acaba aprendendo, né, alguma coisa com a vida. E eu sou uma corredora amadora e eu sempre penso assim, quando eu tô correndo, então eu já tive épocas de planilha, que eu amava minha planilha.
épocas que eu não podia olhar para aquela planilha, mas eu fazia, porque eu sabia que a constância era fundamental. E eu sempre digo que a corrida... Força do ódio. Exatamente. A corrida, ela me ensina muito pra vida, né? Para as coisas do dia a dia. E eu queria que tu trouxesse aqui para nós o que o esporte te ensinou pra vida. O que tu consegue trazer do esporte pra tua vida hoje, que tu diz assim, eu sou diferente porque... eu sou uma atleta. Acho que muitas coisas, né? Mas, assim, zero preguiça. Zero preguiça. E a vela tem uma coisa onde não tem cronômetro, né? Não existe uma referência e não existe um caminho só de fazer as coisas. As coisas estão ali e a combinação de materiais que tu vai usar, de ajuste do motor do barco, é nossa, é do feeling. Então, assim, meia volta do parafuso para mexer na curvatura do mastro que a gente vai usar para a vela ficar mais plana, mais gorda, abrir um pouquinho mais aqui ou ali, vai me deixar mais rápida ou mais lenta em relação naquela onda que eu tenho vivendo, naquele lugar que eu tô velejando naquela semana. Então, assim, eu aprendi a fazer as coisas nascerem certas e tentar resolver. Eu sou zero preguiça, assim, eu vejo em casa com meus filhos, assim, hoje em dia, eu disse, não, a gente apaga e faz tudo de novo. Não, mãe, pelo amor de Deus, eu já fiz mais da metade. Eu posso ajeitar, não vai sair bom. Vamos nascer de novo esse troço. Os erros básicos no design. E prefere começar do início do que continuar. Algumas vezes a gente tem que salvar, né, algumas coisas, assim, e fazer do jeito que dá, quando a gente tá lá no meio de um processo já, onde não dá pra voltar. Mas essa coisa de tentar ser metódica e ser, sabe, e sempre querer o melhor e esgotar as possibilidades da melhora, de alcançar o melhor jeito de fazer essas coisas, esse é o meu lema, assim, sabe? Fernando, eu tô muito impressionado com a complexidade do teu esporte. Eu não imaginava que fosse tão complexo assim. Eu tava aqui pensando, um dos problemas dos Jogos Olímpicos, que a organização tenta evitar, que a agência antidoping tenta evitar, é o uso de produtos que aumentem a performance do atleta. E é impressionante que, mesmo em esportes que a gente não imagina, por exemplo, no arco e flecha ou no tiro, existem os beta-bloqueadores que podem diminuir a frequência cardíaca, evitar um tremorzinho, dar mais precisão. Mas o teu esporte me parece tão complexo que o eventual benefício de alguma substância se anularia pela complexidade do sistema. Porque para levantar peso é óbvio que a força é importante. Para nadar, é óbvio que a resistência é importante. Mas o teu esporte parece tão cerebral e complexo que eu gostaria de saber se há histórico de algum atleta sendo pego no antidoping ou se é tão irrelevante isso frente à complexidade. Não, até tem, sabe? Alguns, não são muitos casos, não fazia muito parte, assim, do nosso dia a dia isso. Mas nós éramos vigiados, digamos, como todos os atletas, né? Eu tenho histórias curiosíssimas, assim, porque a partir do momento que tu faz parte do ranking, né, mundial de equipes de modalidades olímpicas em tais níveis, sei lá, entre as 10 do mundo do ranking, hoje em dia tu tem um sistema que tu precisa dizer onde tu tem um time slot, que tu tem que dizer sempre onde tu tá, tu tem que disponibilizar 1 hora do teu dia, de qualquer dia do ano, no local onde tu vai dormir, tu tem que dizer, tem um aplicativo, tu dá todas essas informações. Se eu for passar o final de semana na praia, eu tenho que avisar. E eu tenho que disponibilizar 1 hora do meu dia para que o pessoal do antidoping me encontre num lugar certo, né? Eu sempre botava 6 da manhã na minha casa. Eu estaria às 6 da manhã, raríssimas vezes não estava, quando eu for pegar um avião mais cedo, só. Mas eu já fiz antidoping grávida. Meu Deus, é pior que a Receita Federal, né? Quer dizer, são 3 coisas certas, então. Morte, impostos e antidoping. E antidoping. Não é muito comum, acho que não faria tanta diferença, mas a gente fazia, né? Tinha que fazer o exame igual. E eu, inclusive, já fui pega, assim, já bateram na minha casa. O pessoal tá dizendo que é de uma agência pra fazer o exame antidoping. Não pode subir e tal. Porque eles não te avisam, Imagina só. Me passe o xixi. E aí a pessoa chegou, me encontrou grávida em casa, assim. Eu disse, tu és a Fernanda? Eu digo, sim. E o antidoping é extremamente constrangedor, porque a pessoa precisa enxergar a urina saindo do teu corpo. A pessoa precisa te olhar. Claro que vem uma pessoa do sexo feminino fazer isso. Mas eu não saio. Aí eu com aquela pança, assim, toda desajeitada, assim. Mas enfim... É bem interessante. Sabe que eu já acompanhei exames antidoping
E alguns atletas, eles ficam até... a pessoa não consegue urinar Sim. de tão ansiosa. Por mais que tu saiba que tá tudo certo, de tão ansiosa, porque tem uma outra pessoa na frente te enxergando, Horror. né? E aí, falando daqui a pouco em uma dificuldade, algum obstáculo, a gente vai querer saber, Fê, de bastidor, assim, algum obstáculo, algum perrengue que tu já viveu nos Jogos Olímpicos. Mas antes disso, a gente vai agradecer novamente os nossos patrocinadores, Cianza Pharma, Biomi, e a gente vai apresentar o cupom de desconto deles, 15% de desconto para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. E é isso aí. É a chance de fazer, por exemplo, exame nutrigenético, ter uma ideia de precisão de dietas que podem ser mais adequadas, de conhecer a microbiota intestinal e de depois passar na farmácia de confiança para conseguir todas essas soluções. Exatamente. Também não adianta diagnosticar, saber o que tem que fazer e não ter nenhum lugar de confiança para poder Inclusive, manipular os medicamentos. esses testes de precisão, eles são muito interessantes para atletas, né? Porque aí também o atleta vai conseguir entender e conhecer melhor. É verdade, isso é tão pouco feito, Lu. Não. Eu queria saber da Fernanda, a preparação dela, do ponto de vista nutricional. Porque, por exemplo, no fisiculturismo é bem claro, tu tem off-season, claro que não é esporte olímpico, talvez venha a ser, mas na minha opinião sempre vai ser uma subcultura. E aí depois tu tem o pré-contest. No levantamento de peso é parecido, depende muito da categoria de peso que tu compete. No caso do velejador, que tem que estar bem o tempo inteiro, esse é um esporte que tu carrega contigo 24 horas por dia? Tu te cuida quando tu vai no restaurante? Tu faz escolhas saudáveis? Ou tu dá uma olhadinha, vê que vai demorar pra tua competição e tu tem alguns períodos mais tranquilos? Tu hackeia teu corpo o tempo inteiro? Ou tu dá uma descansada também? Não, eu acho que a vela faz parte dos esportes, assim, que acho da modalidade, que não tem uma rigidez absurda, assim, né, com as questões de desempenho físico, unicamente físico, né? A gente tem a parte física, ela é muito importante, inclusive para a questão da longevidade, na função da modalidade, conseguir se manter. Mas eu, ao longo da vida, me cuidei da forma que foi possível, nunca de forma excessiva, assim. Por alguns momentos, a tripulação achava que tinha que aumentar de peso, e isso era difícil. Em alguns momentos, eu, na verdade, tive períodos bem difíceis, porque eu não quis parar durante as minhas gestações. Né? Primeiro que eu não queria deixar de ter meus filhos. E porque eu talvez atrapalhasse a vela. Então, um dos meus sonhos era participar de Olimpíadas, claro. Mas construir uma família também era um grande sonho, sempre foi. Então, eu optei. Só que a minha primeira filha, eu fiquei grávida naquele ciclo do Rio de Janeiro. E eu tinha sido medalhista há alguns anos, eu ainda estava em atividade bem, assim. Então, eu precisei me cuidar bastante, mas grávida não é tão fácil de se cuidar também, e aí tu muda, daqui a pouco muda a rotina. Então, eu nunca tive uma neura, assim, muito grande. Eu sempre comi de forma muito saudável. Eu acho que a gente tem a facilidade em Porto Alegre, que a gente consegue almoçar em casa. Então, eu tenho um hábito, a gente almoça em casa todos os dias. Né? E isso, então, me ajuda, porque eu como muito bem. Vocês, a família inteira? Meu marido e meus filhos, todos os dias a gente almoça em casa. E isso com meus pais também era assim, na época que eu não era casada. E eu sempre tive isso. Então, eu sempre me alimentei de comida em casa. Com muitos vegetais. Claro que às vezes eu saio, sem dúvida, obviamente, né? Faço as minhas roubadinhas, assim, de vez em quando. Mas não nada de que fosse, acho que contribuir tão... Mas acho que também aquela coisa da... Até de vez em quando é bom dar uma desopilada, assim, até para aquela coisa... Não, minha vida não é tão... Senão a gente deposita muito, chega no dia de uma competição e diz, meu Deus do céu, eu deixei de fazer tanta coisa. E aí o peso da mochila é tão pesada que fica que tu, sabe? Aí cobra mais ainda pelo desempenho. Isso, de si mesmo, exatamente. É uma ansiedade pré-participação que até pode prejudicar o desempenho, porque a gente sabe que existe um gráfico que quanto maior a ansiedade, melhor o desempenho até um ponto. E depois o desempenho cai de forma... Tinha um treinador espanhol absurda. Que dizia, saca la mochila, que era aquele peso que ele sentia que muitas vezes eu tinha, pelo tempo de dedicação, pela experiência que eu tinha, pelo isso, por aquilo, e ele dizia, Fernanda, não te cobra tanto, né, tenta... Fernanda, e como é que tu fazia? Porque, assim, isso também é algo que a gente pode trazer para as nossas vidas, né?
nós três aqui somos pessoas que nos cobramos bastante, né? E temos profissões que exigem de nós desempenho, exigem de nós raciocínio, exigem que a gente esteja bem. E às vezes eu também me sinto assim, eu tô sentindo que eu tô chegando no ponto de cobrança extrema, mas é difícil a gente conseguir deixar a mochila de lado. Qual que seria o teu hack, assim, o teu biohacking para deixar a mochila de lado também? Porque isso é importante. Uma recomendação que tu nos daria, assim. Eu acho que essa questão do equilíbrio da vida, assim, na questão familiar, me ajudou muito sempre, sabe? Eu sempre tive... tentei deixar minha vida o mais próximo de uma vida normal, sem excluir tudo, né? Para que eu pudesse ser uma atleta olímpica de tantos Jogos Olímpicos, né? Em tantos anos, assim. Então, sempre foi muito importante eu ter essa válvula de escape daquilo que me confortava, sabe? E acho que anulando algumas coisas que não contribuíam comigo, né? Nos momentos de competição, assim. Eu tinha uma premissa, assim, de uma semana antes dos jogos eu desligava. De internet, de rede social, eu tentava sair fora. Porque naquele momento não ia me adiantar em nada, né? Eu ler uma mensagem, uma manchete, expectativa de medalha na vela feminina não adianta. Fernanda não nos decepcionará e trará a medalha. Não, isso foi uma coisa foi muito difícil, né? Esse foi um dos maiores desafios que eu tive ao longo assim, na história, se eu olhar para trás, assim. A vela... Quando eu comecei a velejar, ela, durante os primeiros Jogos Olímpicos ali, eu estava já, quando tiveram a conquista de algumas medalhas muito importantes, e sempre foi uma modalidade conhecida a nível olímpico do Brasil como uma modalidade das mais premiadas em Jogos Olímpicos, né? Por muitos anos foi a mais, com o maior número de medalhas conquistadas. Mas sempre por homens, né? E isso eu não tinha ninguém nem me espelhar. Não existiam mulheres de referência no Brasil para que eu dissesse, aquela fulana, a Hortência da vela, não tinha Hortência da vela, sabe? Não tinha a Marta da vela, né? Então, isso foi muito difícil, eu vender essa ideia para mim mesma, de que era possível, né? E também para as outras pessoas, para minha equipe, para minha família, para os patrocinadores, para uma confederação e para um clube, isso tudo era muito difícil. Então, quebrar isso foi importante. Mas eu tinha que ir anulando o que eu achava que não ia me... E como é que tu construiu esse processo? Tu chegava a te imaginar subindo no pódio, recebendo a medalha? A questão da visualização. A visualização. Eu sou meio ruim nisso. Antes dos jogos, os Jogos de Pequim foram em 2008, né? A gente vinha numa crescente, fizemos um ano bom, assim, a gente tinha uma qualidade muito grande, numa condição de vento mais fraco, que era a expectativa na China. E o último evento, a última etapa da Copa do Mundo, anterior aos Jogos Olímpicos, a gente quase ganhou a medalha de prata. Foi a primeira medalha que eu ganhei em etapa de Copa do Mundo. E eu cheguei em casa e uma das minhas irmãs me olhou e disse assim, show, hein, Fer, ganhou a medalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, com aquele meu foco, né, que estava 45 dias depois, que eram os Jogos Olímpicos, eu disse, mas isso aí não vale nada. Porque, afinal de contas, o que importa é daqui a 45 dias. Tá, mas tu não pode vibrar? E eu, completamente comedida e tal. E ela tentando me convencer. Bom, mas aí, 45 dias depois, quando a gente ganhou a medalha, ela disse, agora a gente pode comemorar, pelo amor de Deus. Podemos celebrar agora? E como é que é, falando em chegar em casa, que eu tenho uma dúvida sobre isso. Eu acho que é a mesma pergunta que eu ia fazer agora. Eu queria saber, do clima na Vila Olímpica. Não, acho que não é a minha pergunta, mas... É um clima onde as pessoas, às vezes, têm alguma catarse de fugir da concentração, beber, fazer festa, ou é um bando de pessoas que sabem que vão competir, olhando uma para as outras, mandando um raiozinho dos olhos, assim, cuidando. As fofocas. Como é que esse clima... Como é que funciona? Não, eu acho assim, a vela tem uma situação específica que nem sempre a gente compete na cidade olímpica, né? Então, assim, no Japão, a gente não estava em Tóquio, a gente estava em Enoshima, que era uma cidade 1 hora e pouco dali. Então, a gente ficou num hotel, equipe de vela. Não tem essa... Não poderia descrever nada para vocês, né? Assim, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, normalmente... Isso vem... quando eu comecei a velejar, em 2000,
Eu ainda velejei, o Torben Grael participava dos jogos, com o Marcelo, era aquela velha guarda, assim, né? Então, isso ainda tinha muito espaço para isso. A vela não era tão profissionalizada, né? Então, a gente via muito. Né, hoje é churrasco, hoje não sei o quê. Então, as pessoas bebiam mais. Tu enxergava esse clima, assim. E a gente ficou na Vila Olímpica. Em Sydney e Atenas, eu fiquei na Vila Olímpica geral, assim. E realmente, claro que é. Tu senta pra comer alguma coisa no final do dia, tu senta com o Guga, né? A gente sentava pra jantar e daqui a pouco tava o Guga, opa, tudo bem, tá ótimo. Sabe, Então, é diferente, né? Sorte dele que ele não competiu contigo. Né? Mas depois, nos jogos seguintes, já Pequim, a gente ficou dentro da Marina, numa cidade afastada, não era Pequim também, então era Qingdao. Em Londres, também não era Londres, a gente ficou numa cidade em Weymouth, que era uma cidade 2 horas de Londres, então a vela às vezes fica afastada e a gente acaba vivendo um mundo à parte, né? Não obrigatoriamente desse mundo olímpico da que a gente enxerga na televisão, daquele bando de atletas. Mas normalmente a gente dá uma passada na Vila Olímpica nas noites antecedentes à história da cerimônia de abertura, que eu acho que é um dos grandes momentos. E eu sempre, quando as pessoas me perguntam, tu acha que eu tenho que ir? Eu disse, eu acho que tem que. Acho que tem que ir, porque eu acho que, assim, a entrega de medalhas, ela homenageia 3, né? Normalmente 3, no judô 4, né? Mas a cerimônia, ela é uma homenagem a todos que estão ali, né? Que para chegar ali fizeram um grande esforço. Então, eu sempre acho que é cansativo, é um momento ali, é uma noite cansativa para qualquer atleta, mas eu acho que é legal. E é uma celebração da vantagem evolutiva do ser humano, né? A vitória sobre outros seres que habitaram a Terra é graças à nossa competitividade. Que às vezes as pessoas, não, que horror, competir, como ter competitivo. Mas isso nos trouxe até aqui. Então é uma celebração de toda a raça humana, da Terra inteira. Acho que não tem nada melhor do que isso. Uma reunião dos melhores, deve ser uma sensação assim... Né? E eu acho importante que tu trouxe essa questão que a tua irmã disse, vamos comemorar. E dizer assim, não, realmente eu tenho que comemorar, porque eu tô aqui entre os melhores do mundo. Em jogos que acontecem de 4 em 4 anos, não é algo anual, né? Ou bianual. Não, é um evento muito importante que movimenta o mundo inteiro. E eu sinto, assim, essa energia, não sei se vocês também estão sentindo, mas é uma energia diferente. Essa energia dos Jogos Olímpicos, eu acho que é uma energia positiva num mundo que está precisando de coisas positivas, né? Então... sabe que quanto mais passa o tempo, isso acontece quando a gente vai ficando velho, acho que em todas as coisas, né? A gente sai do colégio, depois de alguns anos, a gente, mas como era legal o colégio, né? A gente tem esse troço. Então, essa coisa da Olimpíada também tem acontecido comigo, né? Eu contei pra vocês que sempre eu achava que era a última, mas sempre eu encontrava alguma forma de retornar, porque era uma coisa que eu gostava muito. Depois de Tóquio, a minha categoria virou mista. E aí sim eu pude dizer, não, agora então, graças a Deus, alguém tá fazendo um movimento maior para que o de fato vai embora. Mesmo assim, eu tentei velejar com um homem, né, na minha proa e não deu certo. E no ano passado eu decidi, disse, não, acho que agora tá visto, né, então vou embora. Mas isso, hoje eu vejo, olho para trás... E vejo a grandiosidade de tudo isso, né? Hoje eu tô assistindo esses jogos em casa agora e acompanhando as crianças envolvidas e todo mundo. Realmente é uma atmosfera diferente, né? É sensacional. E, Fernanda, tu passou, na verdade, mais tempo da tua vida envolvida com Olimpíadas do que não envolvida. E uma coisa que me chama muita atenção do atleta profissional é que o pessoal não tem ideia da diferença entre o amador e o profissional. A gente, eu jogo bem bola, daí põe pra jogar com o Neymar. Então, uma coisa que sempre me chamou atenção é que, por exemplo, no ping-pong, é impossível alguém ver que o atleta bateu na bolinha e ir atrás para rebater. Ou seja, ele vai em antecipação, porque ele percebe o movimento do ombro, ele é um profissional e ele sabe para onde a bolinha vai ir. Taekwondo é a mesma coisa. Antes do pé sair do chão, tu já sabe qual vai ser o chute. No caso, se tu tá agora em casa... nova realidade, assistindo às Olimpíadas, tu consegue olhar para o velejador, para o jeito que ele se relaciona com o barco, com o vento, com a vela e saber esse vai ganhar, esse é bom? Não é tanto assim, sabe? Ajuda, a gente sabe o que vai acontecer e a gente sabe muitas vezes por que a pessoa está fazendo aquilo, né? A transmissão da vela é muito difícil, a gente não consegue ter
Eu acompanho até pro GPS. Eles têm o tracking e muitas vezes dentro de cada barco tem um GPS que a gente consegue ver o mapa da raia e os barcos. Porque as transmissões não são de todas as regatas e às vezes não consegue ter uma noção certa. Inclusive a gente até brinca que ouvir com os comentaristas chega a ser assim, porque os comentários não procedem. Muitas vezes aquela coisa fica assim, meu Deus do céu, o que esse cara tá tentando fazer? E a gente escutando e acreditando. Então, mas a vela é um troço assim muito... O cara não precisa dessas, digamos, que eu contei pra vocês, eram 10 regatas. Eu posso ganhar uma medalha de ouro sem ter ganhado nenhuma das 10 regatas. Se eu fizer uma média boa e não tiver... Então, tem todo esse troço de... Não precisa ser sempre extraordinário. Se tiveres uma média boa durante aquela série e somar o menor número de pontos do que todos, tu não precisa ganhar todos os jogos, entendeu? É que nem o vestibular, então. Exatamente. Média harmônica. Isso. Exatamente. Então, mas enfim, dá pra tentar entender um pouquinho o jeito e o estilo de cada um, a gente entende, não muitas vezes o que ele vai fazer, assim, às vezes tem que... Mas até a nossa atleta olímpica tem o seu momento de culpa, né, Lu? Eu quero saber. Queremos Porque saber. a gente sabe dos bastidores aí. Nós temos aqui, no nosso podcast, um quadro que se chama Momento Culpa da Semana. A gente usa mas essa culpa é uma culpa amiga, né? Uma culpa que a gente utiliza ela até assim como tá. Vamos observar essa culpa e ver o que a gente pode trazer para neutralizar essa culpa. Culpa é uma palavra muito forte, mas o momento responsabilidade. E qual que é o teu momento culpa da semana ou algum hábito que tu assim, eu tenho esse hábito é um problema. Eu só tomo água e Coca-Cola. Tomo Coca Zero, então Olha é um problema verdade. Esse é o meu pepino, assim, que é a minha tentativa de melhora. Mas o resto eu me esforço pra ser tão... Mas tu conta a Coca-Cola Zero como líquido e aí toma menos água ainda? Ou pelo menos tu... Não. Uma frase de um amigo meu que ele diz assim, não é líquido, água é pra escovar os dentes e tomar banho. Olha, exagerado. Mas eu tenho essa dificuldade. Eu tomo pouco líquido, incluindo Coca-Cola e... Eu tomo pouco líquido. Isso é um das grandes Isso é trauma de água? desafios. Não, mas é trauma de não poder fazer xixi. Olha que interessante. Porque a gente, muitas vezes, passava 7, 8 horas em Eu ia perguntar, qual que é o tempo da regata? A regata dura 1 hora, mas tu tem que sair 1 hora e pouco antes. Tá. Cada regata dura 1 hora, meia hora de intervalo entre cada uma, 20 minutos. Mas as variações de vento, que às vezes, agora tem que esperar. Agora anulou essa, não vai valer essa, vamos ter que fazer outra. Mas não dá pra fazer mesmo? Ninguém vai perceber. Dá, não, dá. A gente desenvolve, mas assim, no inverno... A gente não tá na piscina do clube, que não dá mesmo, né, pessoal? Né, pessoal? Não, mas assim, o tirar toda a roupa no inverno pra fazer xixi é muito ruim. Sim. O te atirar dentro da água, se tu não tá completamente toda molhada, também é ruim, porque tu vai ficar com mais frio. Então, quando é inverno, é muito chato. É muito chato, mas... Por falar em água, minha formação é em infectologia, tá? Tem risco ocupacional do tipo, alguém já pegou leptospirose? Porque a gente tá vendo agora em Paris, né? Teve a questão das águas contaminadas com material fecal. Isso é uma preocupação? Vocês se vacinam para hepatite A? Vocês cuidam disso? Usam algum antibiótico preventivo? Não, assim, eu fiz todas as vacinas que estavam disponíveis, sempre fiz as hepatites aqui e tal. Mas sempre velejei aqui também e nunca tive nada específico, assim, vindo do Rio. E nem, assim, questões, né, intestinais, assim, muita diarreia, coisa. Não foi. Então, isso até agora, durante as questões da enchente, né? Teve uma grande incógnita, assim, quando é que as crianças, ou quando é que o clube pode voltar a permitir que os seus atletas entrem na água. Né? Isso foi uma questão que os clubes enfrentaram, aqui os clubes de vela. Porque não se tinha essa informação, certeza, assim, com certeza. Mas eu fui das primeiras que achei que a minha filha já podia ir, assim. Achei que tava tudo certo. Ela tava precisando já voltar. Vai. Fer, sabe que uma dúvida, assim, todo mundo quer saber, na verdade, qual que é o segredo do atleta, né? O que um atleta faz no dia a dia que torna ele diferente das outras pessoas? Até pra gente poder se espelhar, né? Ter o exemplo, ter, né? Essas boas inspirações. Então, assim, dentro do teu dia a dia, a gente já perguntou da questão da alimentação. Tu trouxeste, eu não fazia nada de muito diferente, mas a tua alimentação já era uma alimentação saudável. Sim, já. É de base. Então, assim, tu já é uma atleta nata, porque desde criança curtia o esporte, e tu vê que a alimentação já era uma alimentação com comida de verdade, que a gente sabe que essa é a mais saudável de todas. Mas dentre os outros fatores, então assim, sono,
atividade física, algum dispositivo eletrônico, descanso. O que é que tu faz no teu dia a dia? O que tu fazia que te... Eu acho que melhorava de a tua tudo um performance? pouco, né? Eu acho que hoje em dia a informação veio vindo, né? Ao longo dos anos, assim, e a gente foi sempre descobrindo e tentando entender o quanto isso era importante. Então, a gente sempre teve acompanhamento de nutricionista, né? E essa questão do sono, para mim, sempre foi um desafio, né? Eu sempre precisei dormir muito bem para estar bem no dia seguinte. Passei um trabalho, porque eu fiz parte das campanhas olímpicas com as crianças, né? Eu levei eles para competição muitas vezes, durante muitos anos. E o tempo que eu ficava com eles era à noite, né? Eu sozinha, era no quarto. Em alguns momentos, meu marido ia nessas competições, mas maior número de... Durante o dia eu deixava com uma babá que viajava comigo. E durante a noite eu queria cuidar, porque senão não fazia... Então o sono, eu perdi a noção, eu desacostumei a dormir. Até hoje é um dos meus desafios, o sono. Então assim, a musculação sempre fez parte da minha vida. Então, hoje em dia, assim, que as pessoas dizem, musculação... Eu tenho obrigação de fazer musculação desde os 16 anos. Eu tenho um verdadeiro... Assim, hoje eu acho que até eu gosto mais um pouquinho de novo, mas assim, teve momentos na minha vida que eu queria... Eu olhava aqueles troços e dizia, meu Deus do céu. Mas assim, ajuda muito a prevenir lesão. E eu faço fisioterapia, eu tenho fisioterapia fixa na minha agenda até hoje. Fixa pra ti são quantas vezes por semana? Não, hoje em dia eu tenho uma vez fixa na semana. E se mas precisa, a gente aumenta. Mas na época de... Não, na época 3 vezes na 3 semana. vezes na semana. Tendo lesão ou não, ou tendência, não, esse ombro sempre incomoda. A gente já vai tratando antes, já vai fazendo os exercíciozinhos antes, né? Então, tudo isso que a gente está conversando sempre fez bastante... sempre teve bastante um peso importante, né? A questão do sono, a questão de alimentação. E a questão de ansiedade, assim, porque eu imagino que a ansiedade, em algum momento, ela é dura. deve bater. Eu consigo ver, assim, hoje em dia assistindo esse troço, eu vejo aquelas criaturas assim, aí eu disse assim, não vai dar, porque tá nervosa. Tá achando a cara dela nervosa? Eu digo, tá completamente, tá fora de si. Aí, realmente, aí a pessoa começa a prova e dá uma zica. Dá o branco. Porque, sabe o que é tu lembrar daquela... A dor do nervosismo é um troço que te corrói e que aí tu diz assim, por que eu tô fazendo isso comigo? Pelo amor de Deus, eu não desisto disso. Porque dói por dentro. Dói, tu tem vontade, assim, eu tenho... Essa Olimpíada... Eu acho que depois, quando eu tive meus filhos, eu fazia os Jogos Olímpicos com as crianças, eu tentava dar uma diluída, e quando eu fazia, eu ia lá e me ocupava um pouco com eles, até pra dar uma... Sabe? Nem que fosse pra ligar, pra falar. Mas essa Olimpíada que eu não tinha filhos, que eu ganhei medalha, e que... eu tive, assim, foi uma pressão muito forte, né? Quando tu entende que realmente é real, que tu tá ali e a expectativa é grande e é possível tu conquistar uma medalha, que sempre foi o meu objetivo. A gente sempre chegou nos jogos assim, qual é o objetivo? A gente quer chegar com chances reais de medalha. Se vai dar ou não, bom, gente, aí... Mas eu tenho uma lembrança, assim, eu fiquei na Vila Olímpica e todas as manhãs o Diogo, que era meu noivo na época, em 2008, ele ia até o portão que podia acessar para me encontrar, e eu saía da marina para ver ele de manhã antes das regatas, e eu chorava, aquela ansiedade de nervosa, aquela coisa que tu tinha, aquela pessoa, porque naquele grupo ali eu não podia fragilizar onde eu tava, né, no meio desse povo competitivo, todo mundo querendo se morder e tal, então era muito difícil. Então o nervosismo, ele corrói. E algumas coisas eu adiantava. Um pouco foi disso que eu falei pra vocês. Eu tentava não aumentar a ansiedade com coisas que não contribuiriam. Falar com muita gente, daqui a pouco não ajudava. A gente do Brasil, aquelas pessoas sem noção. Ai, não deu medalha, o cara ficou em quinto. Ai, que saco, que horrível. Gente, pelo amor de Deus, é quinto do mundo inteiro. Tu não deve ser o melhor no xadrez, nem no teu prédio, entendeu? Hello! E eu imagino agora, com essa questão das redes sociais... Eu imagino que o grau de ansiedade, ele aumenta mais. Nossa, é multiplicado, né? Maior caixão. Tu acredita, Fê, que essa questão do manejo da ansiedade, que pode ser ali o que vai diferenciar o ouro da prata, do bronze? Porque a gente entende que os atletas que estão lá, eles estão fisicamente muito bem preparados, né? A diferença é muito pequena também muito entre pequena, né? os caras do pódio. Ali é mínima, né? Quanto menor a diferença, mais tu pode ter o edge com detalhes mínimos, né? Como o manejo de estresse e de ansiedade. Ainda na linha da Lu,
Algum suplemento favorito? Algo que tu busca usar de forma mais consistente? Eu sou ruim nessa parte, é um desafio pra mim. Eu tive sempre, assim, sei lá, há muitos anos eu já ia em endócrino, nutricionista, sempre tive orientação. É legal tomar isso, um whey, não sei o quê, depois de malhar, antes de malhar. E eu sempre passei mal com essas coisas. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer a introdução de algumas coisas. E hoje, claro, a velhice tá chegando, né? Tudo vai... E agora hoje eu digo, mas não vai ter jeito, eu vou ter que aprender a tomar mais whey, comer não sei o quê. Então, é um desafio pra mim, assim. Uhum. Aí, o que eu fazia com os nutricionistas? Não, então tenta comer mais isso, né? Então tenta levar no barco isso aqui, não deixa de ter isso. Então, a gente tinha algumas saídas, assim, mas eu não tenho nenhum específico, assim, que eu tenha dito, isso aí não pode... Hoje em dia eu não vivo sem os ovos, né? Ovos, pra mim, coitados. Acorda, tem que comer ovo. Uma boa fonte de proteína. A gente aprendeu que tem que comer sempre, né? Assim, mas... sei lá. Estilo Rock Balboa, assim? Não! Eu sou super normal. Só que tento fugir do pãozinho, né? Mas o resto eu sou tudo normalzito. 2 ovinhos tá bom. E a sensação de ganhar uma medalha olímpica? Conta pra gente como é que é. É meio louco, Tem muita sabe? curiosidade. É porque é uma coisa assim... Até podia ter trazido aqui pra mostrar pra vocês, né? Pra mim era, como eu disse pra vocês, foi uma coisa tão inesperada. Inesperada não, mas uma coisa tão construída, um sonho tão construído, uma satisfação pessoal tão grande, porque foi uma coisa tão... realmente construída por nós. Não tinha uma história, não tinham pessoas que até acreditavam antes nela, né? Do que a gente. Então... a satisfação é muito boa, sabe? E eu me lembro, no retorno dos jogos, assim, 2 meses depois dos jogos, eu já estava com um casamento marcado, né? Então, eu vivi ali um semestre, assim, de uma medalha olímpica, o casamento, que é uma época super legal também, que toda mulher quer viver, e namorávamos há anos e tal, e depois o lua de mel, aquela coisa. E eu me lembro do meu pai virar pra mim, naqueles meses, assim, dizer assim, tua vida tá boa, né? Aproveita, né? A gente não sabe... É realmente uma vida impressionante, porque tu foi recordista de participações, tu foi medalhista, foi das primeiras mulheres, né? A equipe foi a ganhar a medalha, e isso ainda com família. Essa é a parte mais o que parece Ou seja, que extermina as desculpas. Eu ia dizer. Mas eu digo assim, hoje, assim... sem dúvida, acho que dá, tá? Mas pra vocês terem uma ideia, assim... Na Olimpíada do Rio, que foi a primeira que eu tinha minha filha, a vela foi... A gente se hospedou no Forte São João. Não sei se vocês sabem onde é que é, ali embaixo, no pé do Pão de Açúcar, ali, mais ou menos, assim. A vela ficou ali porque as nossas regatas eram na Marina da Glória. Eu tinha um apartamento na Urca, na época, alugado, onde ficava minha filha, meu marido, a estrutura toda. Eu saía correndo do Forte São João às 6:30 da manhã, quando eu acordava, para ir ver minha filha, para poder dar um carinho, receber um carinho, me nutrir e poder ir competir e passar o dia fora. Nem se fala em Tóquio, né? Que ninguém pôde ir, a gente foi uma Olimpíada isolada, né? Meus filhos não puderam ir, eu passei 28 dias longe dos meus filhos e foi das piores sensações da vida, é horrível. Horrível. Mas enfim, hoje em dia, nos Jogos Olímpicos agora de Paris, foi a primeira vez que construíram, tipo assim, locais para que as mães atletas pudessem levar os seus filhos. Então, isso é uma coisa muito nova. Eu escondi a minha primeira gravidez até 18 semanas. 18, 19 semanas. Nós tínhamos ganhado 3 etapas de Copa do Mundo em 2013. E eu já estava grávida, na última eu já estava grávida, e aí eu corri mais um campeonato e tínhamos mais mundial, e esse mundial já vou estar meio... não sei como é que vai estar. E aí eu tinha a questão de uma disputa interna muito grande, porque só pode um representante por classe dos jogos, um por país, né, na Olimpíada. E eu tinha uma disputa grande dentro do país, eu tive que virar e escondi aquilo. Até com receio de que me cortassem, que achassem que eu não ia seguir, que eu ia parar durante a gestação. E aí eu avisei, olha, o timing deu certinho, eu tô grávida. Não acredito. Eu digo, não, mas é pra dezembro. Era agosto isso. Ver como a saúde mental ela é muito importante, né? E aí ele disse, mas quando é que tu vai voltar? Eu digo, não se preocupe, em março eu tô na primeira etapa na Espanha. E minha filha tinha 2 meses, tava comigo lá. Uma enfermeira, levei junto no hotel. Um drama, difícil, entendeu? Mas... E sabe que essa edição dos Jogos Olímpicos, agora de Paris, tem se falado muito da igualdade de gêneros, né? Sim. Tu notou
notou alguma dificuldade, Fer, por ser mulher nos Jogos Olímpicos? Ou... Não, essa questão da maternidade é um grande desafio, assim, se tu Uhum. quiser realmente fazer durante muito tempo, né, um esporte, assim, invariavelmente tu vai ter que atravessar essa fase que a mulher chega uma hora que quer ter filhos. Pelo menos eu queria, né, e graças a Deus consegui ter, mas eu acho que a mulher muitas vezes, sim, hoje inclusive tem, assim, regras que a mulher não perde o salário, a bolsa atleta, ou isso ou aquilo, mesmo se estiver grávida. Na época que eu tava, por exemplo, grávida, não tinha essas... Eu fui a primeira pessoa que competi grávida, assim, que tinha a questão da filha de levar, assim, não tinha história. E aí, alguns anos depois, na vela, tiveram, assim... Mas, assim, das 40 que competiam comigo, 2 eram mães. Claro. Entendeu? Não é comum. É muito difícil. E, Fernanda, para o futuro, a gente sabe que nem sempre esporte e nível de competição se associa à saúde. Às vezes, ao contrário. Estresse oxidativo excessivo, inflamação por traumas. E tu olha para o futuro disposta a hackear teu corpo quando necessário, com reposição hormonal, suplementação que ainda tem alguma resistência, algum exame de precisão, ou tu pretende continuar com uma alimentação regrada, fazendo teu exercício, mas sem lançar mão desses recursos mais novos? Como é que tu te vê no futuro pelo teu passado de atleta? Não sei, assim, eu não tenho uma opinião completamente formada, assim, hoje eu tô desacelerando ainda, né, eu diria, dessa vida de atleta que me trouxe, assim, que foi uma das coisas que me fez parar, foi, assim, esse ritmo que eu estava sufocada, digamos assim, muito em função da vida familiar, da incompatibilidade de levar as exigências do esporte com a questão familiar. Então, eu estava, assim, estafada, assim, digamos, E aí, hoje, nesse ritmo diferente que eu tô tendo, onde eu tô num período de transição, né, que eu não tô competindo hoje em dia, que eu vejo o quanto realmente eu tava esgotada, né? Hoje, eu uso somente isso que tu comentaste. Eu pratico exercício, eu tento dormir cedo, eu tento comer bem, para me sentir bem. Mas eu acho que com o andar, com o caminhar do tempo, né, acho que talvez eu não me escape, né, desses recursos que estão aí hoje em dia e que se forem de forma segura, por que não, né? Então eu não tenho, assim, planos, assim, muito fixos. Pessoal, e o pessoal da equipe da produção está nos falando que temos muitas perguntas e a gente não tem muito tempo, porque quando a conversa é boa, o papo flui, a gente vê o tempo passa, né? Mas vamos para o momento perguntas, então. Adri. Então tá, a gente tem bastante seguidores aqui perguntando sobre alimentação. Então, se existe alguma dieta base, principalmente nas épocas, né, de competição, se tu seguir alguma dieta, alguma alimentação base. O que sempre a gente tinha muito cuidado era a questão em relação à hidratação, né, prévia principalmente, assim, porque como a gente sempre estava muito no sol e durante muitas horas dentro da água e tal, a gente tinha essa recomendação. Então, a hidratação também era muito importante. E a alimentação, sim, a gente seguia uma alimentação bem... Na água a gente era muita fruta, às vezes a gente comia também, banana, sempre uma fonte boa, assim, de gel de carboidrato, a gente usava bastante, isotônicos, assim, durante a competição, mais ou menos isso. À noite, um carbo bom para dar uma energia. Uma energia. Tem outra pergunta bem legal aqui da seguidora Rosane. Como buscar motivação no período de platô do desempenho? Well. Tu já acha que tá no máximo, tu já tirou todos os coelhos da cartola, mas ainda precisa um pouco mais. Eu sempre tenho, quando eu sinto que o cinto tá apertando, assim, eu me dedico a poucas coisas e tento focar mais, eu vou limpando o resto, assim, eu sempre brinco, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu não vejo séries, eu não vejo, sabe, eu diminuo o número de itens da vida para conseguir fazer o melhor naquilo que eu tô me propondo, né, então isso aconteceu muito, assim, em muitos momentos quando eu já me via esgotada e tal, a gente sempre tentava dedicar mais tempo para aquilo ainda e acreditar na repetição. Né? Porque... Isso é uma baita hackeada, né? Muito. Repetição e focar. E focar. E focar.
Porque a gente é uma esponja recebendo um monte de sinais e estímulos de todos os lados. É difícil colocar o peso certo em cada uma das coisas, né? E a gente acaba sentindo que falta alguma coisa. Então, eu achei legal que tu trouxe aqui. Eu não assisto série. Porque a gente não é obrigado a assistir série. Mas, muitas vezes, a gente se sente obrigado a assistir aquela série que tá todo mundo assistindo. E, né? Eu tenho esse sentimento. Não, e tempo, né? A gente tá falando de Mas tempo. o caso dela é exatamente. fácil de refutar, né? Ai, tu não assistiu a última temporada do Slasher. Mas eu tenho uma medalha olímpica, né? Não, e tem muitos assuntos que eu não consigo conversar com Não, algumas e- pessoas, porque eu realmente não consegui me dedicar a eles. Entendeu? Sabe? E realmente é muita coisa, né? Se a gente, essa dedicação, assim. Mas isso eu acho que é muito assim em muitas profissões, né? Quando a gente resolve fazer alguma coisa de forma muito específica, né? Com um grau de exigência alto, e onde a gente se cobra muito, e o sistema, e para aquilo que a gente se dispôs a fazer, também vai nos cobrar, eu acho que a gente vai anulando o resto no período que a gente consegue, a gente tenta focar e diminuir o número de estímulos, de itens e de... Por isso que uma afazeres, rotina ela é tão importante, né? Porque a rotina, ela tira aquela... Porque o nosso cérebro, ele gasta muita energia para criar, diríamos assim, um cronograma no dia. Criar, entender, colocar no calendário tudo aquilo que ele precisa fazer. Se a gente já tem uma rotina, e nessa rotina, hábitos, e aí por isso que a gente gosta muito da questão dos micro-hábitos, porque eles são fáceis de serem feitos, a gente não gasta essa energia cerebral para organizar aquilo. Então, a gente consegue concentrar essa energia naquilo que realmente precisa ser feito. Então, achei bem interessante isso do foco, mas é algo que constantemente, principalmente nesse mundo cheio de informações, a gente tem que estar colocando nos nossos valores. Foco, rotina, organização. E eu acho que, assim, misturando com isso, né, a história voltando até a questão da ansiedade, é impossível um atleta olímpico não ficar ansioso, né? Qualquer um de nós, assim, no momento importante de desempenho, vai ficar, né? Nas nossas atividades profissionais. E o esporte, ele te testa ao limite, assim, né? Então, todos ficarão. Isso é certo. Quem não tiver nervoso é porque está displicente, né? Vai ficar, o nível de ansiedade vai aumentar. E o que é importante é conseguir, sempre foi uma premissa nossa, a gente conseguir continuar se concentrando no procedimento da nossa rotina. Né? Então, a gente chegava numa raia, aquele batimento assim, não tinha acontecido nada, e o batimento, tu sentia o coração, pá, meu Deus do céu. Vamos baixar, vamos fazer o procedimento, vamos testar a raia, vamos ver o lado do vento, vamos ver como é que tá a corrente aqui, vamos olhar a boia, vamos pegar o tempo, vamos ver quantos graus tá para cá, para lá, colher as informações que a gente tinha, concentrar nos procedimentos. Que é uma baita Aquilo- hackeada também. E aquilo ia afastando aos pouquinhos a ansiedade. A gente tá nervoso, tá ansioso, mas na medida que a gente começa a trabalhar, fazer o processo, a gente começa a se tranquilizar. Isso. Exatamente, tô bem, tô fazendo a minha parte, meu tema de casa, é isso eu já aqui. sei fazer isso, já fiz outras Eu sei que para ir bem numa regata, o mínimo que eu preciso fazer é isso aqui. Então, eu tô fazendo a minha parte. Vamos deixar o resto bola rolar, Ricardo, né? que eu lembro, na época de prova de vestibular e Que é a e mesma residência, coisa. É um horror esse troço. eu abria a prova, eu não sei se tu fazia isso também, e eu escolhia uma pergunta que eu tinha certeza que eu sabia a resposta. Que eu tinha certeza que eu ia acertar. E daí eu começava acertando. E disse, não, agora eu já sei. Tô grandona. Agora essa prova é minha. É. E acabava dando... Porque às vezes tu olha, tu lê a primeira pergunta e tu não sabe, Cada um já tem sua vem estratégia, a né? ansiedade. Tu tinha alguma estratégia? Então a minha era o oposto disso. Olha só. Porque se eu fosse tentar escolher a fácil e eu achasse a fácil difícil, eu sabia que eu tava em péssimos lençóis. Então eu tentava, mesmo que não marcar definitivo, pré-marcar uma resposta que eu achava que eu tinha certeza, para não deixar nenhuma sem responder. Uhum. E aí, mover adiante o tempo inteiro. Tipo aquele jiu-jitsu do Royce Gracie. Sem grandes transições, mas sem perder as posições conquistadas. Assim. Devagarinho e sempre. Então, isso me tranquilizava. Mas cada um lança a mão da Cada sua um tem o hackeada, seu- né? Exatamente. E tu tinha algum... não é trejeito, me fugiu a palavra agora. Superstição, assim, Alguma coisa assim que tu fazia antes de começar. Quando a gente já me aconteceu de querer usar o mesmo top, o campeonato inteiro, deu bom hoje, a gente acontecia isso, sabe?
Não, mas eu não tive, assim, nunca tinha... A gente, depois de alguns anos, eu e a Ana, a gente tinha uma história de... A primeira entrada na água, quando a gente bota o barco dentro da água, a gente que leva o barco. Então, a gente entra em barco pela rampa. Então, a primeira pisada na água, a primeira pisada molhada, tem que ser com o pé direito. Isso era uma das... Você faz o pé direito. Esses dias eu até ensinei pra minha filha, bota o pé direito antes. Primeiro o pé direito pisar na água. Que nem no campo de futebol. Né? E uma dúvida que surgiu agora, porque vocês eram uma dupla, né? Mas existe... Claro, existe toda a equipe técnica por trás. Mas lá, no dia, no momento da competição, eram só vocês duas? Só. Não, a gente sempre tem um treinador, que é o treinador de água, que é a pessoa que fica mais perto da gente, né? Então, esse cara tem acesso a tudo até o momento, até 10 minutos antes da regata começar. Depois, é a dupla, é dentro do barco. Então, não tem comunicação externa? Não, zero. Hoje em dia, claro, hoje em dia a tecnologia andou durante os treinamentos, hoje em dia todo mundo usa aqueles rádios, então tu consegue, né, na hora, fazer comentários e tal. Hoje em dia a tecnologia andou muito, hoje em dia existem softwares de desenvolvimento da questão de estudo de velocidade, de ângulos dos barcos. Hoje em dia evoluiu muito, 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 assim. As equipes estão aumentando, né? O número de pessoas para trabalhar para um atleta aumenta muito. O esporte já era muito caro, só está aumentando. Mas isso faz um elo entre essas pessoas muito grande, né? Porque a gente vivia, a gente brincava, a gente ficava no mesmo metro quadrado muitas horas, né? Mas a gente, principalmente a Ana, a gente participou de 3 edições dos jogos juntas, né? Então, foram 13 anos trabalhando juntas todos os dias, no mesmo metro quadrado. E a Ana é uma parceira incrível que eu tive, assim, uma amigona, né? Até hoje somos muito amigas, né? E é uma relação que a gente conhece uma a outra como ninguém, assim, porque passa tantas horas junto e imagina, viagens infindáveis, assim, né? Então, é muito bacana, assim, também essa questão de tu desenvolver, assim, uma... Eu não quero criar cisanha entre os colegas atletas, mas eu sempre achei que o esporte individual, ou até de dupla, mas ele atende mais os requisitos do que os esportes coletivos para definição de esporte. Porque no esporte individual, o papel do atleta é absoluto, é tu e tu. Então, todo o teu treinamento, toda a tua disciplina, todo o esforço que tu coloca ali não vai ser posto a perder porque alguém do teu time cometeu algum erro. Tu sente que o espírito olímpico, como surgiu na Grécia, etc., com maratona, com atletismo, com arremesso de peso, com esportes individuais, eu vou botar ela em maus lençóis, mas é melhor representado pelos esportes individuais do que pelos esportes em equipe? Ou é só diferente? Eu não posso te dizer exatamente porque eu nunca vivi, né, em nível olímpico, assim, um esporte coletivo, né? A vela, aparentemente, tu olha, é um time, mas são várias classes, então são muitas mini equipes reunidas, né? Mas isso, eu não sei te dizer, assim, eu não... Eu acho que o esporte coletivo tem outros atributos muito interessantes também, né? Acho que talvez a questão da equipe em si seja muito legal. E acho que tem muitos momentos, muitas coisas onde um fracassa, às vezes é pouco uma pessoa só para tentar te ajudar a levantar, né? Tem ali, são 2 pessoas, uma tá desanimadaça, errou e tá mal, e a outra precisa levantar. Não, vamos lá, vai dar certo e tal. Às vezes uma só não consegue levantar a outra. Então, às vezes precisa de um time de verdade para te ajudar, sei lá. Eu tive a vantagem que a Ana, que velejou comigo muitos anos, era psicóloga. Quando eu conheci, não. Quando a gente começou a velejar juntas, ela tinha 18 anos. Terapia durante... Não, ela foi maravilhosa. Eu sempre brinco, ela que me melhorou, ela que me salvou. Né? Maravilhosa, uma querida, assim. E tinha muita habilidade, de fato, né? O tempo ruim não embarcava dentro do barco. Não tinha, não embarcava. Sabe? A gente tinha um esquema. É um esporte muito mental, né? Muito mental. A gente dava uma largada meio ruim, assim. Eu ficava, essa largada, por que eu fui também ter largado lá daquela dinamarquesa? Não sei o que, ela disse, Fernanda, passou, me dava uns para-te-quieto, bom, assim, isso que tem 10 anos menos do que eu, uma querida, uma amigona, e a gente foi desenvolvendo uma parceria, e que é rara, assim, as pessoas velejarem durante tantos anos, num clima tão bom quanto a gente velejava,
foi muito legal, assim. A gente fez 3 finais olímpicas juntas, né? Se cria esse tipo de rivalidade, esses dinamarqueses de novo, só podiam Não, ser... a gente conhece o estilo de todos, né? Claro. Só podiam ser os suecos outra vez. Não, aqui não dá pra largar. Do lado desse espanhol, desse lado não dá pra largar. A gente já sabia. Né? Vai conhecendo eles, né? Sabe que falando em esporte de equipe, esporte individual, até outro dia eu e o Felipe, a gente tava fazendo uma brincadeira. Se a gente pudesse escolher um esporte pra ser atleta olímpico, assim, um esporte que a gente fosse se dar bem, né? Isso é interessante. Então, assim, eu quero saber de vocês, tá? E eu até falei pra ele, eu gostaria que fosse um esporte... Agora eu fiquei refletindo o que tu falou. Eu gostaria que fosse um esporte individual, que dependesse completamente, assim, do meu desempenho, do meu esforço, né? Que eu não precisasse depender de outros fatores. E aí o Felipe trouxe assim, pois é, mas é legal também tu tá em equipe, né? Tu dividir também as responsabilidades e tal. Eu falei, pois é. Daí ficou aquela, né, pensando e tal. Depois eu até vou falar pra vocês qual que é o esporte que eu gostaria. Mas eu quero ouvir da Fê, tirando a vela, se tu nunca tivesse velejado, e do Ricardo, qual é o esporte que vocês gostariam de ser um atleta, assim, campeão olímpico? Tá, vou deixar nossa convidada primeiro. Porque tu viu que o Biohackers é treta também, né? É mediterrâneo versus carnívoro, é esporte individual versus coletivo. A gente gosta de dar uma tretada. Sabe que não é uma coisa que eu não me... Eu gosto muito de tênis também. É uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu não me imagino, assim... É difícil, assim. Nunca tinha pensado nisso, assim. Acho que talvez de tênis, assim. Acho que é uma coisa interessante. É um baita que também esporte. tem uma questão... Mental. Do mental, assim, importante. Importantíssimo. Levantamento olímpico. As pessoas podem ser legais contigo num dia, podem não ser em outro. O clima pode estar bom, pode estar ruim, mas 200 quilos são sempre 200 quilos. É verdade. É verdade. Sabe que eu trouxe, porque assim, eu gosto de correr, então eu tenho essa... Obviamente, eu não sou uma atleta, mas eu tenho essa sensação da corrida. Mas um esporte que eu sempre quis fazer, eu até já fiz algumas aulas, mas não consegui, é o surf. E aí eu acho que aquele estado de flow no meio da natureza, que a vela também tem a questão da natureza, né? Eu gostaria muito, assim, de mandar bem, assim, surfar bem. Eu gostaria de ser bom de vela também, mas eu achei que não valia. E eu fiquei com uma dúvida que logo no início tu perguntou que eu achei sensacional. Porque lá pelas tantas começaram a chamar vocês de iatistas também, né? Aí velejador, iatista. Mas eu sempre achei que era a filosofia oposta. Eu achava que iate era pro cara que queria chegar no lugar. E vela era pro cara que queria viajar. Mas é mais ou menos isso, né? Pela questão de fora, assim, do yachting, né? Do termo yachting. Mas a vela é uma coisa que tem que... A jornada é a curtição, né? A jornada que é o importante, assim. Mas a gente depende muito, muito, talvez não de um time, né? Voltando aí ao papo, mas muito da questão dos fatores da natureza. E muito do material, né? Então, assim, eu já tive uma Olimpíada premiada, na verdade, marcada, por quebras de material, por zicas. Sim. Que aconteceram e que fugiram do nosso controle, né? E que acontece. Mas até isso é fascinante, né? Tu tá hackeando o teu material, escolhendo o teu material, comprando o teu material. Faz parte do processo. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eles já estão com a plaquinha de encerramento há muito tempo ali. Eu não tô querendo, eu fico postergando e lembrando de uma pergunta. Mas vamos ter que encerrar o papo. Eu acredito, assim, olha, que a gente vai ter mais episódios, porque Feito tem tanta coisa pra nos contar, pra nos ensinar. Realmente, assim, a tua história, ela é muito única e nos inspira. A gente sai com o olho brilhando daqui. Muito obrigada. Muito inspirador. Eu que agradeço, gente, foi ótimo. E é mãe de família, né? Gente como Exatamente. Gente como a gente. Tô pagando o preço. Ela até parece um ser humano, né? Tô olhando assim, não dá pra dizer, né? Ela tá aqui, tava tem todas as características de um ser humano. Exatamente. Mas, pessoal, não vamos esquecer do nosso último quadro aqui, que é uma dica de uma leitura, uma série que não vai ser dica de série agora, mas assim, é uma dica de leitura, filme. O filme do Federer, recém-lançado, esse sim eu vi, gente. Esse, sim. Sim. É uma escola. Que tal? Muito legal.
É legal. Acho que vale a pena. Eu não assisti ainda. Eu curto, assim, essas biografias de grandes atletas ou, assim, histórias bacanas, assim. Sempre tem coisas que o cara vai falando e a gente faz analogia, né? Todo mundo faz a sua vida, né? E a minha, que foi vivida também dentro do esporte, é muito legal. É muito bacana, assim. Então, eu acho que é uma das dicas aí. Muito bem. Muito obrigada, Fê. Muito obrigado. Agradeço, gente. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. E vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que estão conosco desde o início, acreditaram no nosso projeto, no nosso trabalho, Cienza e Biome. Pessoal, a gente vai deixar no cantinho, acho que vai ser no cantinho, tá, do vídeo, o QR Code com os 15% de desconto para quem está nos assistindo, quem está nos vendo, vai ter esse acesso especial. É uma boa chance até da Fernanda conhecer a outra metade do corpo dela, a metade bacteriana, né, Fernanda? Metade é ser humano, forma Fernanda, que veleja, mas tem a metade bactéria que, olha, manda muita coisa sem tu saber. E tu pode conhecer com exames de precisão de sequenciamento da microbiota. Isso aí, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado e hackeie-se. É verdade. Bom, pessoal, tá gravando ainda? A gente vai fazer erros de gravação agora, porque não foram erros, foi um esquecimento, tá? Ei. Mas nós temos aqui o certificado de biohacker. Não, a feira, Olha esse só. aqui é só pra consolidar, né? Porque tu é uma biohacker assim, Que nada. legal. Então, o certificado de biohacker, agradecer a tua participação aqui. Que amor. Obrigada. Muito obrigada, gente.